Olá, tudo bem? A leitura de hoje é de um conto da Marina Colasanti, do livro Do Seu Coração Partido. O conto se chama O Riso Acima da Porta e eu sempre olho esse conto dentro das suas múltiplas interpretações, é claro, mas eu sempre vejo como o poder da literatura. Porque cada personagem, cada leitor dessa imagem forte que aparece nesse conto, interpreta partindo da sua própria vida, das suas escolhas, dos seus sentimentos e da sua relação com o personagem. Então, de Marina Colasanti, O Riso Acima da Porta. Um homem foi condenado à morte por um crime que não havia cometido. Havia cometido outros em sua vida, mas não aquele. Assim mesmo foi decapitado e sua cabeça pendurada pelos cabelos acima da porta da casa, para que todos soubessem o destino que aguardava aqueles considerados culpados pelo rei. As chuvas haviam se atrasado mais que de costume. Abrasava. O sol já surgia incendiando as primeiras horas do dia e continuava escaldante quando a noite já deveria ter chegado. Um sopro de fornalha embalava a cabeça lentamente. E nesse sopro e nesse sol, a cabeça do homem aos poucos secava. Não como um fruto que amadurece por dentro com seu sumo, mas como um couro que se enxuga por igual. E secando, encolhia a pele sobre os ossos, fazia-se o rosto mais magro, entreabriam-se os lábios antes fechados. Os dentes demoraram um pouco a aparecer, mas logo foi como se aquela cabeça estivesse a rir pelo mundo, para o mundo. Aconteceu que naquela rua passasse o carrasco e, vendo a cabeça sobre a porta, surpreendeu-se, pois ali estava o homem que havia decapitado não fazia muito tempo e ria. Que magnífico carrasco sou eu, pensou deliciado. Tamanha foi a precisão com que separei essa cabeça do seu corpo, que o homem nem se deu conta e, sentindo talvez um arrepio de cócegas no pescoço, riu. Na verdade, o carrasco havia sido até então homem de poucos cuidados, que executava seu trabalho sem convicção e sem capricho. O machado que utilizava muito havia perdido o fio, o cabo era áspero e ele o manejava apenas para livrar-se da tarefa, sem pensar na qualidade do serviço ou em poupar sofrimento a quem, ajoelhado, esperava a lâmina. Mas voltando para casa aquela noite, inflado de orgulho, relatou à família o fato que punha em outra luz o seu trabalho. E terminado o jantar, levantou-se para ir afiar o machado. Desde o dia da execução, a esposa do homem entrava em casa de cabeça baixa, olhos postos no chão, para não ver o que sobrava daquele com quem durante anos, tantos anos, havia compartilhado a cama. Mas uma tarde, acompanhando o grito de uma ave, olhou para cima e, como se a esperasse, lá estava o claro riso do marido. Que má esposa fui eu, lamentou-se a mulher, refugiando-se na escuridão protetora da casa. Ranzinza impaciente, mais reclamei do que vivia ao seu lado. Fui leite azedo em sua boca sem jamais tratá-lo com o carinho devido ao marido. E agora ele ri para fazer-me saber que melhor estar na eternidade do que comigo. Assim dizia e assim havia sido, porque a vida era dura e os afazeres áridos, esquecera de ver as coisas boas que entremeavam seu cotidiano.
E mesmo agora, ao levantar a cabeça atrás do grito da ave, não o havia feito para admirá-la, mas para amaldiçoá-la por defecar nas suas roupas estendidas. Como se o marido a tivesse mordido com seus brancos dentes, cravou-se na alma da mulher a lembrança daquele riso e abriram-se seus olhos para delicadezas até então ignoradas. Acendendo a lamparina, ao escurecer, a filha do homem disse uma noite para a mãe: meu pai riu para mim. E mais não disse, porque o que iria no pensamento era tão precioso que só a ela cabia. Secreta latejava nela a certeza de que, ao passar para o outro lado da vida, o pai havia finalmente percebido o quanto ela era doce e valente. Seu riso lhe dizia agora que ele não mais lamentava não ter tido um filho varão, mas exibia ao mundo sua alegria por ter tido uma filha a enriquecer-lhe a vida. As primeiras nuvens, anunciando a chuva, acavalavam-se no horizonte quando veio a passar por aquela rua o autor do crime pelo qual o homem fora condenado. E olhando para o alto, viu a cabeça que havia rolado sob o machado em lugar da sua. O sorriso do outro o feriu como lâmina. Com que então, murmurou em silêncio, ele que foi vítima está feliz e risonho debaixo do sol, enquanto eu, responsável pela sua desgraça, vivo afundado na escuridão da culpa. Ao tentar fugir de um crime, cometera outro por omissão, e desde então o peso de ambos o esmagava. Pensando no riso que ele próprio viria a ter, o criminoso foi entregar-se à justiça. Nuvens fecharam-se como granito diante do sol, e toda a água retida naqueles meses desabou na escuridão. Entregue ao vento, a cabeça pendente dançou de um lado ao outro, sacudiu-se na ponta da sua crina, abriu a boca em último esgar, até desabar num estalar de ossos desfeitos que a trovoada encobriu. Esse é o conto de Marina Colasanti, O Riso Acima da Porta, do livro Do Seu Coração Partido.